bom poder voltar à casa do Senhor, é bom estar aqui em comunhão com os irmãos para juntos louvarmos ao Senhor. O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E nesse salmo o salmista vai dizer que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Nós cantamos isso hoje de manhã, e isso é uma verdade. Nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar, a casa do Senhor, na reunião dos santos, onde o Senhor libera as suas bênçãos. Ele está presente aqui. Não tenha dúvida disso, nós podemos sentir a presença dele. E aonde ele está existe alegria, aonde ele está existe festa, aonde ele está existe o mover do Senhor. Eu queria te convidar a ficar de pé, nós vamos orar nesse momento. E vamos estar louvando e exaltando aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou, aquele que nos dá vida, aquele que tem nos abençoado e que espera de mim e de você uma adoração sincera nesse momento. Pai querido, nós estamos diante de Ti, com os nossos corações derramados no Teu altar, desejosos, Pai, de prestar um culto que só a Ti é devido. Sonda os nossos corações e permita, Pai, que nós tenhamos um momento muito agradável na Tua presença, onde nós possamos de forma clara ouvir a Tua voz. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia e sabemos que o Senhor está aqui e quer nos falar nessa noite. Que sejamos com os nossos corações e ouvidos atentos e sensíveis à Tua voz, para que possamos sair daqui realmente, Pai, na certeza de que falou conosco. E recebe, Pai, o louvor do Teu povo reunido nesse lugar. Que nós possamos, Pai, estar com os nossos corações puros diante do Senhor, reconhecendo, Pai, através desse momento que só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, que não há outro Deus igual ao Senhor, que Tu és único no céu, na terra e no mar, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, é o nosso dono, e não nos abandonou aqui na terra, Pai, mas tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem estado com a Sua mão estendida sempre para nos ajudar. Não temos palavras para Te agradecer a Tua bondade. Queremos fazer isso nesse momento em forma de música, em forma de canção, em forma de louvor. Por isso recebe, Pai, recebe do Teu trono dos céus o nosso louvor nessa noite. E cada pessoa que entrou aqui nesse santuário possa realmente estar com o coração desejoso de Te louvar em espírito e em verdade, porque é assim que o Senhor se agrada. No nome de Jesus, Pai, fica conosco, conduz-nos durante esse culto. No nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor? Vamos nos render aos pés do Senhor e vamos dizer: Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador, a minha rocha. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para Ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Tu és exaltado. Rei sobre todos, Tu és exaltado, entronizado dos céus. Humildemente vieste à terra
para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei, Senhor, Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O nosso Deus é grande, o nosso Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Você pode declarar isso? Nosso Deus é a cura. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual, Outro igual, a Deus. igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Os irmãos podem sentar. E nós temos algumas informações que queremos dar aos irmãos quanto às nossas atividades. Aqui temos já um folheto que os irmãos devem ter recebido sobre o nosso CCM. Todas as informações estão aqui nesse panfleto, não é? Não vou gastar o seu tempo dando as informações que você vai poder ter, guardar, pesquisar. E esse curso vai ter início dia 9, agora de setembro. Irmão Marcos Torres, o irmão pode se colocar em pé, porque às vezes alguém quer mais informações. Então, irmão Marcos Torres e a sua equipe estarão lá fora à disposição sobre as informações quanto a esse curso. E eu queria estimular você a ver e, quem sabe, você vai disponibilizar um tempo para ser mais edificado e aprofundar os seus conhecimentos na palavra de Deus. Uma outra palavra é sobre o dia 17 de outubro, Mundo Feliz. É aquela atividade que fazemos todos os anos, nesse mês de outubro, que é o mês das crianças. Nesse ano, comemoraremos no dia 17 de outubro. Também você encontra esse cartazinho aí, essa propaganda lá fora, à sua disposição. Eu não sei se o irmão Beto está aqui com a irmã Gilda, eles estavam aqui pela manhã, talvez estejam lá com as crianças, se não, pedir Mariane, pode ficar aqui, porque pode ser que alguém que esteja nos visitando ainda não conheça e queira melhores informações. Lá fora também você vai ter essas informações. A terceira comunicação é quanto ao retiro dos jovens, não é agora, nesse final de semana. E nós temos falado uma coisa que você já sabe, mas é bom relembrar. O jovem, e todos nós, de um modo geral, nos sentimos bem quando nós temos um círculo de amizade. E às vezes nós temos pessoas que estão chegando na igreja e o culto em si não é a melhor hora de fazer amizade. Você senta do lado de alguém, você vai cumprimentar, não é? Mas você não vai puxar conversa, ficar ali conversando, não é verdade? Terminou o culto, cada um procura os seus amigos, e às vezes você não tem o seu ciclo de amizade, você fica se sentindo peixe fora d'água, não é? Nós temos essa necessidade de termos uma integração e criarmos um grupo de relacionamento. E numa igreja como a nossa, cada um tem que ter o seu grupo de relacionamento. É impossível que você se relacione com todas as pessoas que frequentam a igreja com mais intimidade, mas você precisa de ter um grupo onde você vai alimentar o seu amor fraterno, a sua comunhão, desenvolver o seu ministério. E o retiro de jovens, além do aspecto espiritual, também promove esse aspecto de congraçamento, de comunhão, de fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. Aí você pode dizer, pastor, eu não conheço ninguém, vou chegar lá assim. Ué, mas se você nunca tomar uma decisão, quando é que você vai conhecer? Então vai ficar com esse problema sempre, não é verdade? Uma vez alguém chegou para mim e disse assim, pastor, você acredita que eu entrei na igreja e saí e ninguém falou comigo? Eu disse, eu acredito, mas não estou acreditando é que você entrou e saiu sem falar. Hein? Porque às vezes é assim, está esperando sempre que alguém fale. Não, e você que entrou e saiu e não falou também? É ou não é? Então, é preciso esse relacionamento. E aqui nós temos no nosso boletim as demais comunicações, todas elas muito relevantes, mas agora temos aí o nosso setor de comunicação preparou duas informações muito interessantes. A primeira no que se refere ao almoço que vamos ter dia 27, sempre no quarto domingo, é o almoço da solidariedade, além de estimular a confraternização, tudo aquilo que tiver de lucro será empregado nos projetos sociais da igreja.
Muito bem. Esse almoço, então, você se prepara, mas não precisa engordar no almoço, não. Né? Muito bem. Agora nós vamos ver também o que foi preparado para anunciar o Connecting que será realizado aqui em nossa igreja. Vai ser uma bênção. Prestem bem atenção. Muito bem. E esses avisos todos, as comunicações estão sendo preparados pela nossa equipe, que está de parabéns pelo trabalho. Eu estive vendo que para fazer um negócio desse, dá um trabalho, irmãos. Meu pai, cada detalhezinho desse significa horas de trabalho, não é? Mas tudo isso é feito porque a obra do Senhor deve ser feita da melhor forma possível. Correto? Quanto ao retiro dos jovens, que agora essa semana, aqui, levanta a mão aí, pessoal que está da equipe, ajudando, né? Vocês já estão vendo aqui à frente, e após o culto, vocês devem procurá-los para as informações, mas, por favor, ajudem, pais, ajudem seus filhos a participar do retiro, correto? É muito importante para a juventude da nossa igreja. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu queria sugerir alguns motivos de oração. O pastor Ney da nossa Igreja Batista lá em Santa Leopoldina, ele perdeu uma das vistas. Ele tem um problema sério de diabetes e agora, nesse final de semana, ele operou uma outra visão e está em recuperação. Devemos orar por ele. O pastor da nossa igreja em Linhares também, pastor Jabes, não sei se ele teve alta ontem, mas até ontem ele estava internado em um dos hospitais. Ele fez um trabalho lá na África e pegou malária. Voltou e fez um tratamento, mas teve outros problemas de saúde, a gente não sabe, os médicos não detectaram se esses outros problemas estavam também diretamente ligados à questão da malária, porque existem vários tipos de malária, mas ele também precisa das nossas orações. E a esposa do Tim, que é a nossa líder lá do trabalho do Centro de Recuperação de Mulheres, fez uma operação também. A Adriana é o nome dela. Obrigado, Mariane. Adriana, e ela teve que operar um dos seios porque estava com um nódulo que era maligno e ela está agora naquele tratamento de químico, não é? Da quimioterapia para sua recuperação. Queria que os irmãos, dentre outros assuntos que você trouxe no seu coração, lembrasse de interceder por esses que conosco trabalham, que conosco labutam. Curve sua cabeça e ore ao Senhor.
pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Senhor nosso Deus, o Senhor está conosco. O Senhor já ouviu quando anunciamos à igreja o nome desses queridos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, de enfermidade. E o Senhor é o Senhor da vida. A nossa vida está nas tuas mãos. E é por isso que nós pedimos a tua bênção e a tua misericórdia sobre a vida desses irmãos, pedindo que o Senhor esteja interferindo e o Senhor esteja agindo de acordo com a sua soberana vontade. Mas que, acima de tudo, haja no coração deles a paz de Cristo que excede a todo entendimento. E que eles se sintam confortados e consolados. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor afofa a cama quando estamos doentes. Isso significa que o Senhor nos dá forças para suportarmos as aflições que são comuns a esta vida. Isso significa que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que a tua vontade é soberana. Mas nós intercedemos porque cremos que o Senhor também pode agir de forma miraculosa para cumprir os seus propósitos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 82. Os irmãos sabem que uma das teclas que nós temos batido aqui na nossa igreja é de que devemos ser cristãos conscientes e de que a nossa fé deve ser uma fé verdadeira e genuína. E a fé sem obras, ela não é uma fé genuína, porque a fé sem obras, ela é morta. E no Salmo 82, há aqui algumas colocações muito sérias que falam ao nosso coração. Versos 3 e 4. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Livrai o pobre e o necessitado. Livrai-o das mãos dos ímpios. Como é que a gente pode fazer isso? Uma das formas é quando nós somos fiéis ao Senhor na entrega das ofertas. E como igreja, nós aplicamos parte das ofertas e dízimos com estas finalidades também. De levar
aos necessitados o apoio, suprindo-lhes as carências e necessidades. Todas as vezes que entregamos os dízimos e as ofertas, estamos dando a nós mesmos o privilégio de fazermos justiça aos pobres, aos órfãos, aos necessitados, dentro das nossas possibilidades. E é lamentável, irmãos, às vezes, vemos até pessoas que lideram o ministério, e quando a gente vai olhar lá no rol de dizimista, o nome dele não aparece, não contribuiu nada, com nada. Eu não sei como é que tem coragem de sair pregando, de sair dando curso por aí, fazendo isso. Não sei. Porque é uma incoerência muito grande. É uma incoerência quando a gente critica um governo de sonegadores e de pessoas que desviam dinheiro público e deixam aí a sociedade passando necessidades, e muitas coisas que poderiam ser feitas em prol do bem público não são feitas pela falta de honestidade. Mas na igreja também, infelizmente, às vezes acontece isso. Muitas coisas que poderíamos fazer a mais, não fazemos pela falta de honestidade daqueles que deviam ser fiéis ao Senhor e não são. Não é outra razão. Então, é necessário, e essa palavra não é para você que nos visita, essa palavra é para quem é crente e, por ser crente e membro da igreja, tem o dever e o privilégio de contribuir com os dízimos e ofertas, porque é uma questão de fidelidade. E quando você entrou na igreja, você sabia disso. E ninguém se torna membro de uma igreja se não for de livre e espontânea vontade. Então, nós devemos refletir sobre isso. E ao ofertarmos e ao entregarmos os dízimos, temos a consciência de que, em fazendo isso, nós estamos contribuindo para fazer justiça ao pobre, ao órfão, para proceder retamente com o aflito e o desamparado, e para livrar o pobre e o necessitado das mãos dos ímpios. Que Deus nos abençoe e agora louve a Deus através da sua oferta e do seu dízimo. Caminhas entre a multidão e todos sabem já quem és, enferma a ponto de morrer. Já não há resposta que dizer, 12 anos faz que está assim, se toca o manto de Jesus. Não há aflição que Deus não veja, toda a cadeia pode romper, não há nada que não possa mudar. Não há pecado que não perdoe, não há fracasso que não transforme, não há coxo a quem não possa fazer andar, saltar, correr, voar. Venha chegar-te mais, tu és o seu milagre, Deus está presente aqui, tu sim és o milagre de Deus, somente crê um pouco mais, totalhar e o milagre em ti irá fazer.
guiou, aquele que é a fonte de amor. Jesus olhou ao seu redor, se que poder de mim saiu, vai-te em paz, tua fé te salvou. Não há feridas que Deus não sare, não há perdidos que não encontre, não há mudo a quem não possa fazer falar, sorrir, gritar, cantar. Tu queres um milagre, venha chegar-te mais. Tu és o seu milagre, Deus está presente aqui. Tu sim és um milagre de Deus. Somente crê um pouco mais, tenha fé. Não há tormentas que Jesus não acalme em ti. Não há gigante que em seu nome não destrua. Não há nada que te ate que ele não desata. Nada é impossível em seu nome. Oh, tu queres um milagre, venha chegar-te mais. Tu és o seu milagre, Deus está presente aqui. Tu sim és o milagre de Deus. Somente crê um pouco mais, toca-lhe e o milagre em ti irá fazer. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nossa vida, Deus, dedicamos no Teu altar. Nos rendemos em Tua presença, Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, oh,
Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E o Senhor é o nosso abrigo, a nossa torre forte. Amém. Eu fico muito feliz quando nos reunimos na casa do Senhor e nos derramamos em sua presença. Não há nada melhor do que adorar ao Senhor. Não há nada melhor do que saber que esse Deus é grande e nós podemos confiar nesse Deus. É o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Eu me alegro em ti. E do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu
Os irmãos podem sentar. Eu estava ali cantando e meditando na mensagem do hino, que é tão bom a gente saber que todo tempo o meu socorro vem do Senhor, não é? Todo tempo. Irmãos, antes de ler a palavra, eu queria lhe dizer o seguinte: essa semana as atividades da igreja ocorrerão normalmente, mas final de semana a gente sabe que vem o feriado prolongado, os jovens estarão no retiro, sem dúvida aqueles que estarão lá não poderão estar conosco, muita gente viaja, não é? Mas eu queria apelar a você que não vai viajar, não é? Porque às vezes temos assim, mas hoje muita gente fora, aí dá aquela preguicite, agudite em último grau, não é? Ou uma doença muito comum, dominguite aguda, não é? Que alguns sofrem, e aí deixam de vir. Eu queria apelar para você não deixar de vir à igreja no próximo domingo, se você estiver aqui, não é? Porque assim como você vai viajar e pode visitar outras igrejas, pessoas de outros locais vêm e vão visitar a nossa igreja. E aí é importante que o culto seja mantido com o mesmo nível de adoração, com o mesmo nível de louvor, e que pessoas que aqui cheguem sejam também abençoadas e edificadas. Amém? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Todos encontraram? Nós vamos ler o verso de número 7, que diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que abre e ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Você já notou que quase sempre achamos que portas abertas significam bênção e portas fechadas significam ausência, não vou nem dizer maldição, mas ausência de bênçãos. Já notou isso? Hein? Eu nunca ouvi dizer, eu nunca ouvi isso. Eu estava meditando, preparando isso que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos, e eu fiquei pensando, eu nunca ouvi ninguém dizendo assim: estou orando para Deus fechar as portas. Você já viu? Hein? Na verdade, tem 40 e poucos anos que sou pastor, parece até de idade, não é verdade? Me engana que eu gosto, né? Olha só, mas eu nunca vi nesse tempo todo alguém assim: pastor Brito, eu estou orando para Deus fechar as portas. Eu quero mudar essa história hoje. Eu quero lhe dizer que nós somos abençoados também quando Deus fecha portas. Olhem só, se Ele está se revelando como aquele que abre e ninguém fecha, mas fecha e ninguém abre, então Deus abençoa também quando fecha as portas. Eu fiquei pensando e meditando na palavra, e fui encontrando alguns exemplos que mostram como Deus abençoa fechando as portas. Eu fui lá no comecinho da Bíblia,
dar um passeio. E aí o primeiro exemplo que eu encontrei, lá em Gênesis, no capítulo 7. Quer ver? Abre aí. Não vou ler todo o texto, apenas vou citar. Gênesis, capítulo 7. Quero apenas destacar no capítulo 7, o verso 22, que diz assim: tudo que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo que havia na terra secou, ou na terra seca, digo melhor, morreu. Final do verso 23. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. No capítulo de número 8, verso 18. Então saiu Noé, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Por que é que eles foram abençoados? Porque Deus fechou a porta da arca. E só foram salvas 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Porque, meus irmãos, quando o mundo todo está perdido, é salvo quem está protegido pela graça e pelo amor de Deus. Noé foi abençoado, porque Deus fechou a porta da arca. Aí eu lembrei de outro episódio também, vou apenas citar. Mas se você quiser acompanhar, é 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Nesse texto, você encontra a descrição, 2 Reis, 2 Reis, 4, de 1 a 7. Você encontra a descrição de um dos milagres realizados no tempo do profeta Eliseu, com uma viúva. Essa viúva, com seus filhos, estava passando por extrema necessidade, prevendo o pior, porque o que ela possuía era apenas um pouco de azeite, e nada mais. E vejam aí, o que é que o profeta Eliseu disse para ela, 2 Reis, capítulo 4, verso 3 em diante. Disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre seus filhos, que lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Ela foi abençoada quando a porta estava o quê? Fechada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Em muitas situações da vida, Deus quer que você se feche com seus filhos para ver que o milagre acontece. Está entendendo? Hein? O negócio já está aberto demais, não? Será que na sua casa as coisas não estão descancaradas demais, não? Você chama seus filhos, fecha a porta e fala com ele dos milagres que Deus tem realizado e quer realizar na sua vida? Eu acho que nós precisamos fechar as portas da nossa casa. Aliás, que hora que fecha a porta da sua casa, hein? É 5 da madruga, 6 da madruga? Hein? Ou já é no outro dia de manhã que chega ele? O que chegam eles? Será que nós não estamos precisando fechar a porta, chamar nossos filhos
e mostrar para eles o poder de Deus operando em nossas vidas? E vejam que ele disse para ela: olha, você vai lá, vai para casa, é um detalhe, mas por que esse detalhe? Porque que Deus quer nos dizer alguma coisa no detalhe, ou não? Ele manda que ela feche as portas. E ela obedece, literalmente. Pede vasilhas, chama os filhos, e Deus opera o milagre. Um outro exemplo. Na saída do Egito. Qual foi a última praga? Qual foi? Hein? A morte dos primogênitos. Veja em Êxodo capítulo 12. O que foi que aconteceu? Deus foi preparando o seu povo para receber o grande livramento. E agora, depois de um vai e vem muito grande, em que Faraó deixava o povo ir, depois retrocedia, já na 10ª praga morrem os primogênitos, não só das pessoas, mas de todos os animais. E vejam aí, eu quero destacar 3 versos para você entender bem. O verso 7. O Senhor disse, Moisés mandou que Arão avisasse o povo, e ele disse o seguinte: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 22. Então tomareis um molho de esopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O que era necessário fazer para que o destruidor não entrasse na casa? Hein? Uma coisa era fechar a porta, mas a anterior era o quê? Marcar. Meu irmão, primeira coisa que você tem que fazer na sua casa, você quer ser a bênção? Marque a sua casa. A sua casa tem que ser conhecida como uma casa marcada pelo sangue do Cordeiro. Primeira coisa. Segundo, feche a porta. Feche a porta. Obedeça. Porque fechar a porta é evitar a entrada do destruidor. As nossas casas realmente são reconhecidas? Eu li uma história, não sei se é verdadeira, de um homem muito crente com a sua família, que morava numa comunidade, uma casa dentro de uma vila, e todo mundo conhecia muito aquela casa. E ele colocava na porta dele aquele verso de Josué 24:15, que diz o quê? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia ele se mudou, mas ele disse aos vizinhos, estava se mudando, e viria para ali também outra pessoa, não é? E aquela casa era conhecida como a casa de uma pessoa crente, comprometida com Deus e de bom testemunho. Entrou um vizinho lá, que se dizia crente também, criando caso com todo mundo e dando mau testemunho.
E quando alguém perguntava naquela comunidade, e aquela casa ali? Aquela casa pertence ao Senhor, mas parece que foi alugada para o diabo. Sua casa parece com o quê? Veja, foram abençoados. Porque quando Deus diz, fecha a porta, você tem que fechar a porta. Deus diz assim, olha, fecha a porta para bebida alcoólica, você fecha. Fecha a porta para as drogas, você fecha. Ou na sua casa entra tudo. Fecha a porta para todo tipo de idolatria, você fecha. As nossas casas são marcadas pelo sangue do Cordeiro. Eles foram abençoados e miraculosamente poupados, porque simplesmente obedeceram às ordens, marcaram a casa com o sangue do Cordeiro e fecharam as portas. Mas há um outro homem que foi abençoado ao fechar a porta. Ló. Gênesis 19. Gênesis 19, você vai encontrar nos versos de 1 a 11 um episódio interessante acerca de Ló. Eu falei Gênesis 19 e abri em Êxodo. Está difícil encontrar desse jeito, não é? Gênesis 19, de 1 a 11. Ló recebe 2 anjos em sua casa. E o texto diz que esses anjos queriam dormir na rua, numa praça, mas Ló insistiu para que eles fossem para a sua casa. Sodoma vivia momentos de extrema corrupção. E o texto diz que antes, a partir do verso 4, que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, portanto, os homens praticantes de sodomia. Tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Trazei-nos cá fora e a nós para que os conheçamos. Esse conhecer aqui é aquele mesmo texto que diz assim, e Abraão conheceu Sara e ela teve um filho. Deu para entender? É esse mesminho. É o mesmo texto que diz que Davi conheceu novamente a mãe de Salomão e Deus lhe deu Salomão. Mesminho. Então Ló saiu à porta e fechando atrás de si. Fechando o quê? A porta. Disse, meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho 2 filhas, que ainda não conheceram varão. Eu vos trarei para fora, lhes fareis como bem vos parecer, somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e se quer arrogar em juiz agora, te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se
sobre o homem, isto é, sobre Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, que eram os anjos, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Ló foi abençoado quando o quê? Quando ele? Agora veja que ele era precavido. Quem fechou a porta primeiro? Foi Ló. Ele saiu, mas o que é que ele fez? Fechou a porta. Meu amigo, quem tem que proteger sua família é você. Mesmo que tenha anjo dentro de casa, é você que tem que fechar a porta. Hein? Ou não? É você? É você. Agora, a maldade era tão grande e a sodomia era praticada de tal maneira que aqueles homens não queriam mulheres. Eles queriam quem? Queriam homem. Irmãos, as nossas casas têm que estar fechadas para a prática da sodomia. Está fechado, aqui não. Você vai fazer onde você quiser. Aqui não. E os anjos fizeram com que aqueles homens ficassem cegos e não encontraram e não conseguiram entrar na casa de Ló. Olha, quando nós fechamos a nossa casa, Deus nos abençoa. E os que querem arrombá-la não encontram como fazer. Está entendendo? Não encontram. E o que é que aqueles homens fizeram com Ló? O colocaram de novo em casa e trancaram a porta. Como é que está a porta da sua casa? O que é que entra lá? Hein? O que é que entra lá? Ló tinha tudo para dizer assim naquele tempo. Ah, pastor, mas isso aqui é... Ô, seu anjo, o negócio aqui está liberado. Liberou geral, seu anjo. A turma toda saiu já do armário. Deixa o negócio aí, ó. Negativo. Aqui não. Aqui não. Abençoado quando fechou a porta. Veja bem, sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Fiquei pensando assim, você já pensou se Ló não fecha a porta? Nós às vezes estamos pensando que anjo é que tem que fechar a porta. Não, nós também temos que fazer a nossa parte. Ló sai, fecha a porta. Agora eles pegam Ló fora de casa, agora sim, Deus vai agir. E os anjos vão lá, salvam Ló da mão dos homens de Sodoma, dos sodomitas, traz Ló de volta, fecha a porta e faz com que aqueles homens que espiritualmente eram cegos ficassem também sem encontrar a porta. Eu fiquei pensando,
E Daniel, não foi abençoado Daniel? Eu acho que Daniel foi mais abençoado quando a porta da cova dos leões foi fechada, não foi não? Hein? No momento em que seria o pior da vida dele, se tornou no evento mais conhecido da vida dele. Quando a gente lembra em Daniel, lembra onde? Onde é que você lembra de Daniel? Hein? Na cova. Sadraque, Mesaque e Abdenego se tornaram mais abençoados quando a porta do forno ou da fornalha foi fechada. Quando a gente fala em Sadraque, Mesaque e Abdenego, a gente lembra de quê? Da fornalha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se as portas estiverem fechadas e Deus estiver presente, não tem leão nem poder do fogo que nos consuma. Mas vamos ao Novo Testamento. E com a pessoa que tem a última palavra? É Deus, não é? E Deus através de Jesus, ou não? E aí Jesus vai ensinar a oração. Oração modelo, oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6. Aí Jesus, nos preâmbulos, dando as instruções para depois citar a oração modelo. Porque Pai Nosso não é para você ficar repetindo, não. Não é para isso, não. Porque depois que ensina o Pai Nosso, que é um modelo de oração apenas, ele não fez aquilo para você ficar, aí vai, reza aí 10 vezes, Pai Nosso, mais 20, mais 30. Faz isso não. O seu Deus é um Deus inteligente, Criador dos céus e da terra, e você não precisa ficar repetindo para ele a mesma coisa direto. Você acha que isso agrada? Eu acho que quando alguém fica fazendo isso, diz assim, rapaz, esse bichinho é ô bichinho chato. É? Tem até dó, porque Deus é misericordioso, né? Não tem dó, é ou não é? Porque é besteira isso, uma tolice. É a mesma coisa de um pai dizer para o filho assim, olha meu filho, quando você quiser água, você peça à sua mãe. Aí ele vai lá, mãe me dá água, mãe me dá água, mãe me dá água, mãe me dá água. Aí ela vira para ele e pede mais 20 vezes, ele, mãe me dá água, mãe me dá água. Você vai gostar, irmã? Não há paciência, né? Agora pensa Deus ouvindo. Não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, não sei quantas Salve Rainha. Aqui que acaba aquele monte de bola, não tem quem aguente. Tolice. Por isso ele diz, olha, você quando orar, não use de vãs repetições, como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. É ele que fala. É ele que fala. Aí ele diz assim, olha, você quando orar, entra no quarto, faz o quê? Fecha a porta e ora, que o teu pai que vê em secreto te recompensará. É assim que ele ensina. Ele diz assim, olha, você quando for orar, sobe num monte de oração, que está ali em Santa Lúcia, e grita de tal maneira que a gente ouve até na Praia do Canto. Foi não, irmão. Foi não. Ó, você olha, vai lá, que orar, fecha a porta. Mas não é fechar a porta para gritar à vontade, não. Se fosse para gritar à vontade, adiantava o pai estar em secreto? Hein? Hein? Não. Sabe o que é que a gente está precisando? Eu acho que nós estamos precisando muito mais de porta fechada para orar do que de porta aberta para ser abençoado. Se você gastar mais tempo com porta fechada orando, você vai ser mais abençoado. Isso é a questão. Precisamos de mais momentos de portas fechadas, a sós com Deus. Vamos aos discípulos agora.
Eu só vou citar quando os apóstolos ficaram presos, conforme o relato de Atos 8, 17 a 29, quando Pedro ficou preso, Atos 12, de 5 a 10, quando Paulo e Silas ficaram presos e cantavam, dizem até que eles confiam que eles nasceram até em Goiás, não é? Porque foi a primeira dupla sertaneja, não é? Lá os dois cantando meia-noite, só sendo goiano, não é? Na prisão, em todos esses episódios, eles foram abençoados quando as portas estavam fechadas. A Bíblia cita esses 3 casos. Deixa eu lhe dizer, mesmo que portas fechem, aparentemente como sendo maldição, Deus transforma em bênção. A filha de Jairo, Lucas capítulo 8. Vou ler apenas o verso 51, mas quero falar rapidamente para você lembrar do contexto. Lucas 8 conta que Jairo vai a Jesus para pedir pela saúde da sua filha que estava prestes a morrer. Ele pede e Jesus resolve atender ao seu pedido. E agora começa a viagem para a sua casa. Mas nesse interregno entra uma mulher que sofria há muitos anos, há 12 anos, de fluxo ininterrupto, e é curada milagrosamente. Após Jesus continua indo para a casa de Jairo. Aproximando-se, recebe a má notícia. A criança já morreu. O que é que Jesus disse para Jairo? Crê somente. Chega na casa de Jairo. Tinha muita gente. Gente que estava chorando, mas que quando Jesus disse que a menina apenas dormia, esse povo começa a rir. Porque tem gente que mesmo no sofrimento ainda duvida do poder de Deus. Tem gente que é assim. E Jesus, então, segundo o relato, capítulo 8, verso 51, tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Quantas pessoas? 5. Com Jesus, 6. Somente. E tendo chegado a casa, ninguém deixou entrar com ele, senão Pedro, João, Tiago e o pai da menina. Como é que ele operou o milagre? De porta fechada. Tem coisas que Deus quer fazer só com você e sua família. Está entendendo? Só. Fechou a porta. Só você e a família. Aquela família foi mais abençoada no momento em que a porta estava fechada. O que você precisa fazer? Eu acho que tem muita gente precisando ir para casa, fechar a porta. Em vez de estar conversando aí com esse monte de gente em WhatsApp, zap, 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 zip, zip, zap, zap. Está entendendo?
Em vez de estar trocando conversinha fiada, que eu não sei porque é que homem tem que ficar conversando fiado com mulher. E não sei porque é que mulher tem que ficar conversando fiado com homem, não. Sei não. Não tem razão. Não tem, ué. Tem razão para isso? Hein? Tem não, meu irmão. Para com isso, rapaz. Vem para cima de mim com essa conversa, é amiga. Vai enganar outra, rapaz. Vem para cima com essa conversa, é meu amigo. Vai para enganar outro, rapaz. Está na hora de fechar a porta, entendeu? E conversar é você com a sua mulher, ué. Por que você quer conversar acerca dela com outra? Ou você quer conversar acerca dele com outro? Problema de vocês, fechem a porta, resolvam os dois. Você fica abrindo porta, depois não sabe por quê. Deu problema. Porque ao invés de resolver problema de família com família, você quer espalhar. Acertei? Diz amém não, agora não. Fica quieto aí. Confessa publicamente não. Hein? Eu acho que hoje o problema é esse. Você não conversa com filho, você não conversa com filha, filho não quer conversar com você, filha não quer conversar com você, vocês não conversam entre vocês, vocês não fecham mais as portas para fazer culto doméstico. E Deus está querendo agir de portas fechadas. Eu acho que nós estamos precisando pedir a Deus a bênção do fechamento de portas. Ou não? Hein? É. Fechar as portas. Um outro exemplo de um homem que foi abençoado quando a porta estava fechada. Vamos lá para João capítulo 20. João capítulo 20, a partir do verso 19, conta algo muito interessante. Jesus agora ressuscitado, transformado, chegando à parte, ou à tarde, digo, daquele dia, o primeiro da semana, porque foi a partir daí, Jesus começa a aparecer no primeiro dia da semana, que é o dia da graça, o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, que se comemora a vitória de Cristo sobre o pecado, o primeiro dia da semana, que passou a ser o dia da era da graça, não mais a lei, o primeiro dia da semana em que Cristo aparece aos discípulos, e não foi à toa, porque 8 dias depois ele volta a aparecer de novo, porque os discípulos começaram a se reunir no primeiro dia da semana. Isso se cresceu de tal maneira que já no ano 320, com Constantino, ele foi obrigado a baixar uma lei, passando os romanos a serem cristãos por decreto e passando a guardar o primeiro dia da semana. Mas não é porque Constantino fez a lei, era porque os cristãos passaram a guardar o primeiro dia da semana e ele foi obrigado a reconhecer. Que ensinam por aí errado. Dizem que passaram porque Constantino fez. Ele fez e foi obrigado. Os cristãos passaram a guardar o primeiro dia da semana. O apóstolo Paulo disse assim, olha, reserva todas as ofertas aí, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana. E o apóstolo João, quando foi arrebatado, lá em Apocalipse, diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor. O dia do Senhor Jesus passou a ser o primeiro da semana. Porque o outro é o dia da lei, dos judaizantes. Ele estava no primeiro dia da semana. Fecha-se parênteses.
reunidos, de portas cerradas, veja aí, verso 19. Os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos, o lado, alegraram-se os discípulos. E aí continua a narrativa. Mas havia um discípulo que não estava presente nessa oportunidade. Como é que era o nome dele? Tomé. Aí você vai continuando a ler e vai ver que ele vai dizer o seguinte, verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E diziam-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Tomé, porém, lhes respondeu: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a mão no seu lado, de maneira alguma crerei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Como é que eles estavam aí? Reunidos como? Estando o quê? Portas fechadas. Onde é que Jesus se pôs? No meio. Deixa eu dizer um negócio. Não tem porta fechada que possa proibir a entrada de Jesus. Você está entendendo? Está entendendo isso? E sabe, foi lá em portas fechadas que Jesus tem uma conversa muito séria com Tomé. E de portas fechadas, o que é que Jesus disse a Tomé? Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Mas antes disso, no verso 27, depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, mete no meu lado, e não mais sejas o quê? Mas seja o quê? Não sejas o quê? Mas sejas o quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu quero falar com você, que ainda tem dúvidas quanto a Jesus. Tem uma conversa com ele, de portas fechadas. Sabe o que é que ele vai dizer a você? A mesma coisa que ele disse a Tomé. Ele vai dizer assim: rapaz, vem cá, vê aqui as marcas do meu sacrifício feito por você na cruz do Calvário. Vê aqui, Tomé, que eu dei a minha vida lá na cruz, eu tenho a marca dos cravos, eu tenho a marca da lança. Eu fiz isso, Tomé, para lhe salvar. E para de ser incrédulo, seja crente. Você já teve essa conversa de portas fechadas com Jesus? Hein? Ou você está aí de porta aberta? Conheço alguns que estão com a porta escancarada, fazendo besteira. Pastor Brito, o meu negócio é o seguinte: eu gosto de todas as religiões. Todas são boas. Todas são boas. Ele disse: até aquela que adora rato é boa. Aquela que adora boi e tem vaca como sagrada. Até aquela que faz sacrifício de criança. Até aquela que se banha com sangue de bode e é racista, porque só gosta de sacrificar galinha preta. Tadinha da galinha preta. Hein? Até essa. Conversa. Conversa. Não.
Está na hora de você fechar as portas. Porque só tem um que salva. É Jesus. E Ele é a porta das ovelhas. Está na hora de você parar de querer andar no caminho largo, que leva à porta larga, que é a da perdição, e trilhar no caminho estreito, que é Jesus e a porta da salvação. E que Deus lhe abençoe. Vamos ficar em pé. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, nem a situação que você está enfrentando. Eu sei lhe dizer que aquela viúva estava enfrentando uma situação dificílima. Ela precisava de ouvir a orientação do profeta para ter o seu problema material solucionado, para sobreviver. E para sobreviver, ela tinha que ter uma experiência de portas fechadas com Deus. Noé sobreviveu porque preferiu ficar na arca com a porta fechada com Deus. Ló sobreviveu porque anjos lhe tiraram das mãos dos imorais, dos amorais, dos violentos, e o trouxe de volta para dentro de casa, para o seio da família. Tomé só parou de duvidar depois que ele teve um encontro a portas fechadas com Jesus. Eu quero lhe dar oportunidade nessa noite. Eu vou fazer um apelo mais genérico. Eu não sei qual é a porta que você precisa fechar para resolver seu problema com Deus. Quem sabe você está precisando tomar uma decisão, olha, de hoje em diante, eu vou gastar mais tempo de portas fechadas em oração, eu e o meu Deus. Para ter uma vida de oração, eu não preciso subir em monte. Posso subir, não há problema não. Eu não preciso ir no vale, posso ir, não é problema. Mas Deus vai me ouvir quando eu estiver de porta fechada, até no banheiro da minha casa. Da mesma forma, eu preciso fechar a porta da minha casa e ter uma conversa séria com meus filhos e presenciar o poder de Deus, salvando a minha vida e a vida dos meus filhos, que íamos morrer de fome, como o caso da viúva. Fechar a porta para que Deus salve a mim, as minhas filhas e a minha família, como no caso de Ló. Qual é o seu problema? Qual é a porta que você precisa fechar? Se você tem algo que você quer fechar, seja em que área for, eu queria orar por você. Você pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente, seja qual for a decisão. Se até hoje você estava nessa dúvida, só se eu ver, você precisa deixar de ser incrédulo e ser crente. Essa é a hora também. Quem sabe, você precisa fechar a porta do ressentimento. Sabe por quê? Você se afastou do Evangelho e está botando culpa num monte de gente, quando na verdade o que você devia fazer era fechar a porta
e falar sério com Deus. E aí você vai descobrir que o problema não está nos outros. O que você precisa é fechar a porta e encarar o seu Senhor Jesus. E conversar com Ele. E parar de deixar a porta aberta com brechas. Cheio de desculpas. Não, é hora de fechar a porta e conversar com Deus. Quem sabe não é isso que está precisando? Que você faça como Jairo. Senhor, vai lá em casa. Porque nós precisamos, eu e a minha família, ter uma conversa com o Senhor de portas fechadas. E Deus vai realizar o milagre. Pode vir. Os irmãos do louvor vão cantar, enquanto cantam você pode vir. Qual é a porta que você precisa fechar? Precisa que Deus feche. Pode vir. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se você está passando problemas na sua casa de relacionamento com sua esposa, com seus filhos, eu quero lhe sugerir, faça uma reunião de portas fechadas, só com Jesus e vocês. Só com Jesus e vocês. Conversem. Vejam que portas precisam ser fechadas. O mesmo Jesus que abençoou a família de Ló, o mesmo Jesus que abençoou a família de Noé, o mesmo Jesus que abençoou a família de Jairo, continua
a nos abençoar. O mesmo Jesus que, mesmo encontrando portas fechadas, fala com seus discípulos e a eles se revela. Esse Jesus que volta e encontra as portas fechadas, até porque eles estavam com medo. E fala com Tomé, e Tomé passa a deixar de ser duvidoso e se torna um crente. Esse Jesus é o mesmo que quer tirar suas dúvidas. Você precisa ter esse encontro. Há portas fechadas com Ele. Quem sabe essa semana você pode gastar um pouco mais de tempo e a portas fechadas conversar mais com Deus através da oração. Quem sabe? Aproveite. E fique sempre lembrado. Deus também fecha portas para nos abençoar. Pai amado, eu quero agradecer a Ti pela revelação da Tua palavra. Quero agradecer por essas pessoas que vieram aqui à frente, tomando uma decisão que elas e o Senhor sabem. E que o Senhor, por certo, assim como falou pessoalmente a Jairo, a sua esposa e a sua filhinha, assim como o Senhor falou a Tomé, o Senhor também tem algo a falar para essas vidas, abençoando-as de maneira especial e atendendo os seus pedidos e suprindo as suas necessidades. Que o Senhor esteja conosco e que o Senhor envie também os seus anjos para que nos ajudem a mantermos as portas da nossa casa fechadas para o pecado, para a promiscuidade, para a imoralidade. E que o nosso lar seja alvo sempre da Tua presença, mesmo quando as portas estejam fechadas. Por medo que o Senhor entre em nossas casas, assim como entrou na reunião dos discípulos e deu-lhes a paz. Que o Senhor entre em nossos lares e nos conceda a Tua paz. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Deus lhe abençoe. Tenha uma semana feliz. Deus cuida de mim.